Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Hoje é sábado, rapaz, sabe? Sábado são 11 horas e 59, certo? E estou fazendo este vídeo, não é bem vídeo, é uma gravação, tá certo? Eu vou ver depois se eu jogo essa gravação para o dispositivo, para outro dispositivo e fazer ali um vídeo, não sei se eu vou conseguir. Tentei fazer o vídeo e tentei compartilhar no YouTube, tá certo? Mas não deu certo. Eu tenho que descobrir no YouTube onde eu posso fazer gravação, mas não vai ser hoje. Mas o fato que sábado hoje, sabe, eu tive que fazer um improviso, eu teria que fazer outras coisas, mas eu resolvi improvisar noutra direção e sair de casa atrás de encontrar um fornecedor de peças de máquina de lavar. Eu tenho uma máquina de lavar das antigas, uma Brastemp, sabe, que encontrei quando eu vim habitar a casa onde eu estou morando hoje. E ela estava parada há muito tempo e na época em que ela saiu da loja, era uma máquina de primeira linha. Eu sei da pessoa que comprou, uma pessoa muito exigente, sabe, muito caprichada, tá certo? Muito caprichosa. Eu acho que ela comprou a melhor máquina que tinha na loja, tá certo? Só que o tempo passou, já são mais de 40 anos, eu acho. Aí a obsolescência programada, sabe, atingiu, sabe, as peças dessa máquina, tá certo? E pelo tempo que eu venho vivendo aqui, eu coloquei essa máquina para funcionar tem uns 6 anos, eu acho, 7 anos, eu não sei. Pouca roupa de lavar, mas o fato foi que para mim ela sofreu uma descarga elétrica da rede, certo? E queimou, como é que chama aquela peça dela? Não vou lembrar agora. E o fato foi que ela parou de funcionar, tá certo? Eu chamei um cara aqui e ele é um vizinho, sabe? Não sei quem foi que me indicou o cara, não sei como é que foi. Sei que é meu vizinho, mora adiante, uns 500 metros, eu acho. Aí ele veio aqui, não se fez de rogado e levou a máquina para consertar, disse que ia fazer uma revisão, sabe, que ia resolver o problema, aquela coisa toda. Me pediu um adiantamento de quase R$ 400, tá certo? Eu fiz um Pix, tá certo? E depois disso ele ficou de me entregar a máquina, mas não entregou porque ele veio, sabe, numa visita e me disse que o problema seria não sei onde, tá certo, e que não sei mais o que e tal, e que precisava comprar peça, tá certo, e me pediu mais um adiantamento de R$ 600. Eu fiz um Pix, aí você soma 600 com 400, já vão 1.000 contos, que é um preço de uma máquina, rapaz, que eu poderia ter comprado à vista, uma nova na loja, sabe, sem muita sem muita exigência, sabe, as roupas que são só roupas não tem quantidade, tá certo? Mas eu entrei nesse vacilo, rapaz, eu estou nesse vacilo, que eu já com R$ 1.000 aí, e o saco cheio, sabe, empenhados, sabe, puta que pariu. O cara outro dia passou uma mensagem e disse que vai comprar uma placa. Deve custar uns 300, R$ 400, só que ele já comeu dinheiro, rapaz, sabe? Eu só sei dizer que eu saí atrás de ajuda hoje, sabe, e me lembrei de um antigo fornecedor, de uma antiga loja que vendia peças para essas máquinas assim, geladeira, máquina de lavar, essas coisas. Me lembrei disso, fui bater lá, rapaz, lá em São Brás, tá certo? É um bairro aqui adiante onde eu moro, sabe? Aí me larguei, rapaz, olha, cheguei na loja, tinha mudado de endereço, estava mais adiante assim, mas na mesma rua, sabe? E eu fui lá e tal, e vai de cá, pá de lá, e não sei mais o que. Não tinha o que eu queria, porque a alegação é de que é uma máquina das antigas, tá certo? Etc, etc. Sei que a pessoa que me atendeu terminou dizendo que talvez eu encontrasse o que eu queria, que seria uma placa, tá certo? Uma placa, a placa eletrônica da máquina, tá certo? E indicou o endereço, sabe? E eu me dispus aí outro dia, tá certo? Num outro horário aí, tá certo? Mas não hoje, porque logo em seguida, na mesma rua onde eu estava, ou na rua que continuaria, eu estava na José Bonifácio, sabe? Que termina ali na Antônio Baena, aí depois da Antônio Baena para lá já é a Duque de Caxias, certo? E mais adiante, umas 2 quadras, sabe? Tem um local que vende refeição, tá certo? Assados e comida pronta e o escambau, tá certo? E a hora já era de comprar, rapaz, o meu almoço, rapaz, olha. Aí eu sei que eu fui para lá e deu tudo certo, Trouxe aí um quarto de frango assado na brasa, sabe? Com ali
um miúdo ali já pronto, sabe? Uma farofa já pronta, não é bem farofa, não sei como é que chama, uma mistura, sabe? Não sei se é mistura o nome que dá. Aí, rapaz, quando eu ia para casa lá dos assados, sabe? Tem aí umas duas farmácias, eu acho, ali no trecho, sabe? Perto de um posto de gasolina. Aí na hora que eu vou passando, um cidadão na calçada me cumprimenta, um cidadão simples, sabe? E me cumprimenta, eu devolvo o cumprimento e tal, e passo adiante. Na volta, quando eu venho, rapaz, sabe, para ir para a parada de ônibus, para vir para casa, já com o almoço na mão, rapaz, ele me aborda e me chama a atenção e fala, tá certo? E a essa altura a gente estava de frente já à farmácia, sabe? Ele me aborda e pediu desculpas e, sabe, foi ali, sabe, não sei mais o que e tal. Eu já entendi logo, sabe? Aí ele sacou da carteira dele R$ 5, sabe, e disse que era. Ele estava precisando de um produto de farmácia ali, que era para uma filha dele, sabe, que não sei mais o que. Falou que ele era evangélico, não sei mais o que, etc e tal, entendeu? Aí, rapaz, eu fiquei olhando assim, aí eu, no impulso, sabe, eu disse, tá bom. Ele estava me oferecendo uma nota de R$ 5, que eu acho que ele queria que eu pegasse, tá certo? Ou para dizer, ele não terminou de falar que eu não deixei, sabe? Assim, foi um diálogo truncado, sabe? Sem palavras, sabe? E ele me exibiu R$ 5, eu já entendi que ele estava querendo dinheiro, sabe? E aí depois, quando ele falou que precisava comprar um produto da farmácia, e me parece que ele queria dizer que tinha só R$ 5, certo? Tá certo? Eu digo, tá, entra aí. Acenei assim com a cabeça a direção da porta da farmácia, entramos, tá certo? Aí eu disse, procure, pegue o que o senhor quer pegar, tá certo? Aí ele foi na direção de fraldas, sabe, de fraldas, essas fraldas grandes, tem um nome essas fraldas grandes? Fraldão, tá certo? Aí ele pegou um pacote, sabe, aí eu apontei o caixa, ele foi para lá, tá certo? Aí o caixa, que era uma caixa, certo? Era uma mulher, e ela, sabe, começou a bater o preço para cá, preço para colar, não sei mais o que, bababá, tá certo? Aí pede o meu CPF, e não sei mais o que, e não sei mais o que, tá certo? Aí no final, sabe, ela exibe o valor, né, na máquina, certo? Na máquina digital, né? 90 contos, bicho, 88 fração, eu tô arredondando aqui para 90 contos. Porra, eu caí do cavalo, olha. Eu tinha uma nota, eu não ando mais com dinheiro, rapaz, sabe? Eu tinha uma nota de R$ 20, sabe? Quis dar para o senhor lá, tá certo? E ele que se virasse, sabe? Tudo bem, né? Mas eu achei que, sabe, daria uma pela outra, tá certo? Se eu desse R$ 20, era o dinheiro que eu tinha inteiro, tá certo? E achei que poderia ficar um pelo outro, tá certo? Mas caí do cavalo, rapaz, olha. Tinha R$ 70 a mais, rapaz, sabe? Eu tinha 20, com mais 70 são 90, sabe? Mas aí eu já estava na transação, tá certo? Eu mandei a caixa prosseguir, tá certo? Aquela coisa toda. E ela empacotou, colocou num saco de plástico as fraldas, sabe? Não sei quantas fraldas tem ali, são fraldões, tá certo? Aí eu entreguei na mão do cidadão lá, rapaz, aí deu a entender que ele já podia ir, tá certo? Ele foi e tal. Sumiu, não vi mais depois que eu saí da farmácia. Aí eu fiz a transação com a criatura lá da caixa, certo? Paguei aquela coisa toda. Depois eu perguntei para ela, sabe? Eu disse o que é que tinha acontecido, tá certo? E dizendo que eu fui abordado pelo cidadão, sabe? E nós eu estava achando, sabe, que de repente eu poderia ter dado aí, sabe, uma rateada, tá certo? Eu poderia ter sido passado para trás. Aí eu perguntei dela se ela conhecia já o cidadão, se ela tinha notícia de que ele poderia pegar aquele produto ali, sabe, e passar adiante, vender por um preço mais em conta e pegar dinheiro, sabe. De repente são 90 contos, bicho, sabe, é uma grana boa, né? Eu só sei, rapaz, que eu fiz esse gesto humano, sabe, de ajudar Não esperava era gastar tanto, talvez se fosse R$ 20 estava bom, 30 no máximo, quem sabe, mas 90 paus, porra, eu senti o peso, sabe, o peso no orçamento, tá certo? Aí a Caixa explicou que já tinha visto ele por ali, mas não sabia dizer de rolos que ele pudesse ter feito por ali, sabe, nas imediações. Tinha uns que entravam para roubar produtos ali na distração, tá certo, no descuido, mas não era o caso dele, eu não sei mais o que. Sei que eu vim, rapaz, assim, sabe,
cabeça, sabe, minha cabeça cristã, rapaz, sabe, aí, sabe, derrotada, entendeu? Primeiro que eu gastei o dinheiro que eu não podia gastar, eu não estava afim de gastar, sabe, R$ 90 ali, não tinha essa ideia de gastar R$ 90. E estou aqui fazendo essa gravação, tá certo? Ouvi um barulho aqui no celular, eu não sei se ele suspendeu a gravação, mas eu vou continuar. Só sei dizer, rapaz, sabe, que eu fiz essa despesa e vim para casa, sabe, com disposição de fazer esta gravação e tentar me explicar, tá certo? E eu culpo a minha cabeça, as minhas convicções cristãs, tá certo? Não vou falar católicas, faço cristãs para ir na ética mesmo, na ética do cristianismo, tá certo? E vou buscar lá Yeshua de repente, tá certo? Yeshua que viveu no tempo dele ali, marcando a troca de era, tá certo? No tempo da Judéia. Judéia que foi um reino, rapaz, um reino vassalo. Na época dos babilônios, sabe? Havia os babilônios e havia, não sei se eram os hititas, tá certo? E hititas e babilônios saíam na porrada, tá certo? E os hititas de vez em quando sabiam fazer stalking com os judeus ali, sabe? Judeus da Judéia. Naquela época eles eram chamados de hebreus, tá certo? Já eram chamados de hebreus ou já eram judeus? Eu acho que eles já eram judeus, tá certo? E ali, sabe, e para não ser, sabe, para não sofrer esse bullying aí, tá certo? Os judeus ali, eles pagavam um tributo aos hititas, tá certo? Ou melhor, pagavam um tributo aos babilônios, sabe, para fazer, para adquirir proteção contra os hititas. Acho que eram os hititas, não estou bem lembrado, tá certo? Sei que havia uma triangulação ali, tá certo? E os judeus estavam ali no meio. E Yeshua, sabe, vem ali a descender daquele... Eu acho que eles já estavam ali no território ali da Palestina, eu acho, tá certo? Eu acho. E Yeshua nasce por ali, naquela região, tá certo? E saca esse papo aí, sabe, de ser, né, um profeta, tá certo? A mãe dele dizia que ele era filho de Deus, tá certo? Que ele teria sido concebido por uns meios sobrenaturais, tá certo? Que José de Nazaré não era o pai dele, tá certo? Era padrasto, e Yeshua nasceu daquela maneira, tá certo? E ele se dedicava, e ela dizia que Yeshua era o Messias, tá certo? E não sei mais o quê. Aí a Isabel vem de lá, sabe, e endossa, tá certo, a história. Aí vem de lá o Batista, sabe, filho de Isabel, sabe, e faz o batismo dele no Jordão e aquela coisa toda. Então tem hoje essa história aí de Yeshua, um judeu especial, talvez, sabe, ali, mas não tanto para ser filho de Deus, tá certo? Eu não sei, mas a mãe dele diz que era. Ela disse que não tinha deitado com ninguém, rapaz. E que José não era o pai dela, mesmo porque quando ela chegou com José, ela já estava barriguda, rapaz, como é que pode? De toda sorte, Yeshua, sabe, na vida adulta, depois ali entre os 30 e 33 anos, ele começou a pregação dele ali na Judéia, tá certo? Ali onde ele estava, ali em Nazaré, em Galiléia, não sei mais por onde ali. E ele era um cara de uma ética igualitária, tá certo? Pregava o igualitarismo, o humanismo igualitário já naquela época, há 2026 anos atrás, tá certo? Ou mais um pouco, 2050 anos, tá certo? Se agregar os 33 anos que ele viveu, sabe? Então a gente está com 2026, com mais 33 vai dar 2059, sabe? 2 milênios, rapaz, sabe? E ele pregava essa ética anti-desigualdade, essa ética que o capitalismo hoje agudo, sabe, o capitalismo terminal, como é que o pessoal fala? O capitalismo tardio, sabe, financeirista, tá certo, dinheirista, rentista, e vamos colocar essas coisas todas aí, individualista, tá certo? Porra, bicho. Prega uma ética, tá certo? Mas veja que depois de Yeshua, sabe, o pensamento, a ética dele levou tempo, levou 1 milênio mais ou menos ali para se consolidar, tá certo? Eu acho que até o final ali, sabe, 1 milênio e meio, eu acho. Durante o cristianismo, ele se estabeleceu na Idade Média, certo? Que levou 1 milênio e meio, certo? 1500 anos. Nos anos 600 surgiu Maomé, tá certo?
nos anos 6 séculos depois que Yeshua nasceu, tá certo? E ele desenvolve também uma ética, a ética islâmica, tá certo? De sorte que a gente tem para nós aí 3 grandes éticas, é a ética judaica, tá certo? A ética cristã, tá certo? E a ética islâmica, tá certo? E a questão é de ver, sabe, qual das 3 éticas, sabe, é que serve hoje para nós. Hoje no mundo a gente vive a ética judaica ali a partir de Sião, tá certo? Ali a partir de Israel, tá certo? E Sião, que está nos Estados Unidos, os Estados Unidos está cheio de sionistas, tá certo? Mais ou menos, pelo menos sionistas que são judeus que financiam o Estado de Israel, eles querem manter aquele Estado ali, tá certo? E eu não sei por que eles querem, sabe? Porque me disseram que Nova York, sabe, Nova York é o Estado, sabe, mais judaico que tem, tá certo? Tem judeu lá, talvez mais judeus do que ali em Israel, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que a ética cristã me pegou porque eu sou batizado, rapaz, eu sou cristão, eu não sou judeu e nem sou islamita, tá certo? Não sou, eu sou cristão, tá certo? Fui batizado na fé cristã. E eu só sei, rapaz, que o cristianismo me dobrou, rapaz, e me fez gastar R$ 90, tá certo? Ali para ajudar, tá certo? E eu estou incomodado, rapaz, porque tem essa coisa nesse mundo que a gente vive nesse mundo de 3 éticas, tá certo? Tem aí dentro do mundo, do modo geral, tá certo? Aí o capitalismo que, sabe, quebra, sabe, não sei a quem o capitalismo favorece mais, sabe? Eu penso que talvez o capitalismo favoreça mais ali a ética judaica, eu não sei, sabe, se é isso, não sei. E eu só sei que a ética cristã ela está deturpada, tá certo? Em nome do Deus cristão, sabe? Se fez guerra, se mandou ali, sabe? Lá no primeiro milênio ali, sabe? Em 1100, tá certo? A Europa mandou soldados guerreiros ali para a região da Galileia, sabe? Para a região ali do Mediterrâneo, ali da Palestina, fazer guerra lá, sabe? Ali no entorno de Jerusalém, sabe? E em nome do Deus cristão, sabe? Matar os infiéis que eram os islâmicos, sabe? Porra, bicho, é foda. Eu não sei dizer, rapaz, sabe? Eu não sei dizer. E só sei dizer que a gente, então, eu posso ter sido vítima de um golpe, tá certo? Posso ter sido vítima de um golpe, sabe? E essa coisa me incomoda, mas posso não ter sido, tá certo? Tem uns que aí, sabe, moles aí, sabe, que nem eu, sabe, diz assim, sabe, que quando a gente faz a caridade, a gente faz o bem sem olhar para quem, tá certo? Mas como a gente vive num mundo ordinário, rapaz, o Yeshua vivia no mesmo mundo ordinário, rapaz, sabe? Vivia no mesmo mundo ordinário e foi um cara que não quis acumular riqueza, tá certo? E talvez fosse um cara que fizesse a caridade, sabe, e não se importava de fazer, tá certo? Seria capaz até de tirar a sandália dele do pé, sabe, surrada, cheia de poeira, sabe, dar para alguém que não tivesse, tá certo? Ele costumava curar pessoas, sabe, pessoas aí, sabe, com corpo fudido, sabe, aleijados e, sabe, pessoas com doença de pele ali, sabe, e fazia, sabe, se aproximava dessas pessoas assim, tá certo? E foi isso que eu aprendi, sabe, foi isso que eu aprendi. E é isso que está na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, rapaz, sabe, estou cutucado aqui, sabe, pensando que talvez aquele cidadão ali, de aparência simples, não tinha cara de vigarista, tá certo? Tá certo? Eu não vi cara de vigarista nele, sabe? Vi apenas um fudido ali pedindo ajuda. Hoje é sábado, tá certo? Era mais ou menos 11 horas, eu acho, ali na frente de uma farmácia, sabe, no sol quente, querendo comprar um produto para levar para casa para diminuir o sofrimento de uma filha que ele tinha, sabe, que precisava usar fraldão. Puta que pariu. Eu vou ficar por aqui, vou chamar esse vídeo de fraldão, sabe, para lembrar essa situação escrota. Hoje nós temos aí a Copa do Mundo rolando, tá certo? Teremos 2 jogos hoje. Deixa eu me ver aqui, tá certo? É mais ou menos... Não sei se esse dispositivo está funcionando, tá certo? Mas para hoje temos às 18 horas, Noruega e Inglaterra, tá certo? E é a quarta de final, tá certo?
E às 22 horas temos Argentina e Suíça. E na terça-feira temos França e Espanha, tá certo? E eu não sei, França e Espanha e quem mais, hein? Sim, tem Argentina e Áustria, tá certo? Argentina e Suíça. Argentina e Suíça, tá certo? E aí vai fechando a Copa, tá certo? Mas para hoje o que nós temos às 18 horas é Noruega e Inglaterra. Eu creio, sabe? E gostaria de ver, sabe, a Noruega se fudendo, mas não tanto, rapaz, sabe, não desejo mal, tá certo? Hoje eu fiz um vídeo e chamei o Haaland, sabe, de Boagrius. O Boagrius foi aquele personagem de Homero, sabe, que estava na Guerra de Troia, tá certo? E aparece ali, sabe, como o campeão de um rei da Tessalônica, tá certo? E o Aquiles, sabe, é o contendor que ele sai pra porrada, sabe, e assassina, sabe, e o assassina. E eu comparei, Boagrius, sabe, um gigante, sabe, eu comparei Boagrius, sabe, a Haaland, sabe, um cara de mais de quase 2 metros de altura, tá certo? E lembrei também de Davi, rapaz, que saiu pra porrada com um molequinho chamado, que saiu pra porrada com um gigante chamado Golias, tá certo? O Davi é um molequinho, um pastor, tá certo? Talvez fosse um adolescente, um cara de 18 anos no máximo, talvez, tá certo? E que de repente, sabe, foi ali, sabe, se viu na situação de encarar um gigante, um soldado, sabe, cheio de armadura, com escudo, lança, espada e o que mais tivesse, tá certo? E o Davi com uma funda ali, sabe, um apetrecho que ele usava ali, sabe, com umas tiras de couro para arremessar pedra, tá certo? Ele arremessa uma pedra certeira na testa do Golias, tá certo? E ele cai tonto, sabe? E ele saca a espada do Golias e corta o pescoço dele, tá certo? E agora foi foda aquela do Davi, rapaz. Olha, não se pode confiar, sabe? E eu achava, e eu comparei, sabe, o jogo do Brasil e Noruega, por ser um time cheio de gigantes, rapaz. A Noruega tinha um bocado de vikings, sabe? Tinha uns caras, pelo menos os dois zagueiros centrais, os dois zagueiros, sabe, que são aqueles jogadores de centro na defesa. Tinha uns caras que tinham mais de metro, quase 2 metros de altura, rapaz, sabe? Porra, bicho. Os caras bem aí, sabe? Mas os vikings, eles são neandertais, tá certo? Os neandertais foram foda, eram uns caras assim, sabe? Os neandertais eram atarracados, né? Tinham as pernas curtas e os braços curtos. Já esses caras, esses vikings aí, rapaz, sabe? Esse tal de Haaland aí, rapaz. E eles não escondem, sabe, essa origem dele é neandertal, rapaz, assim, sabe, é desproporcional, sabe, com aquele grito dele de filhos da puta, de remadores, rapaz. Eu vou ficando por aqui, rapaz, que eu sou um caboclo falador, tá certo? E eu já disse que eu vou chamar esse vídeo de fraldão, rapaz. Eu tava pensando em dizer, rapaz, encontrei Jesus, tá certo? Encontrei Jesus, tá certo? Hoje. Eu não sei se eu vou encontrar de novo, sabe? Se o mestre vai continuar ali pedindo, fraudando na porta da farmácia, rapaz. Meu nome é Ernesto Caboclo Falador, rapaz. Quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz. Puta que pariu. Deixa aqui eu voltar, rapaz, pro vídeo que ele desligou, tá certo? Eu não sei se ele tá funcionando ainda, tá certo? Ok, bora ver.